Olá, turminha linda! Que bom estarmos aqui juntinhos na nossa primeira semana do mês de agosto. Que bom que todo mundo aí está bem animado, bem disposto a iniciar esse nosso semestre, gente. E hoje não vai ser diferente dos demais dias. Hoje nós vamos estar aqui atentos para a orientação da tia Alessandra. Nossa aula, meu amor, vai ser aqui na disciplina de artes. Queridos, hoje nós vamos aprender algo maravilhoso. E o que será, tia Alessandra? Hoje nós vamos aprender sobre as brincadeiras sonoras. Está no seu livro, na página 58. Brincadeiras sonoras, tia Alessandra, exatamente. Hoje nós vamos aprender sobre essas brincadeiras sonoras e a sua importância. Observe, as brincadeiras sonoras, elas são importantes para que possamos aprender a lidar com o som e explorar suas características juntas com o corpo. Então, as brincadeiras, em geral, todas elas têm umas características de explorar o contato com o corpo, que também você pode também aprender a lidar com os seus semelhantes, os seus coleguinhas. Por isso que muitas vezes nós fazemos aquelas brincadeiras em conjunto, para que nós possamos sempre tirar algo proveitoso dessas nossas brincadeiras. E com as brincadeiras sonoras não é diferente. Por quê? Porque com elas, nós vamos aprender a lidar com o som, a estar mais atento, a ouvir o som e explorar as suas características também junto com o nosso corpo. Quem não já, estando lá no aconchego do seu lar ou mesmo na rua, já não ouviu aquele som e o seu corpo refletiu, né? Aquela batida, aquele ritmo. Você podia estar ali em total calma, mas quando você escutou aquele som, a sua vontade do seu corpo é estar lá se balançando, né? Curtindo aquele som. Então, essa também é uma das características das nossas brincadeiras sonoras. Isso porque, gente, qualquer som, ele apresenta 4 atribuições. Quais são essas 4 atribuições? Nós temos a altura, a duração, intensidade e também o timbre. Observe aqui ao lado alguns parâmetros do som. Observe como é identificada ali a altura, como é simbolizado ali na intensidade, na duração e também do timbre. Nós iremos estudar esses 4 parâmetros. E olha, atenção aí para cada uma dessas atribuições. Primeiro, nós vamos observar aqui em relação à altura. Gente, a altura, ela está relacionada à velocidade das vibrações de um som. Ou seja, quanto mais rápidas, mais agudo esse som ele terá. Então, essa altura, ela está bem relacionada a essa velocidade, né, dessas vibrações. Se ela for mais rápida, o som sairá mais agudo. Se ela for mais lenta, o som sairá mais grave. Observe aqui essa criança linda, tocando aí seu lindo instrumento, que é o violino. O violino, ele produz sons mais altos, aqueles sons que nós chamamos de agudos.
do que a maioria dos instrumentos musicais. Então, esse violino, ele produz esse som muito mais agudo do que uma bateria, do que um contrabaixo. Então, esse instrumento musical, ele é mais alto, né? Mais agudo do que a maioria dos instrumentos. Agora, vejamos aqui em relação à duração de cada som. Observe o seguinte: a duração de cada som, ela está relacionada ao tempo e, portanto, ao ritmo. Então, quando eu quero observar a duração de um som, eu devo também observar aquele ritmo, ao tempo da música, ao ritmo da música naquele dado momento. E a intensidade? Bom, a intensidade, ela trata das alterações de um som e ela está relacionada diretamente ao mínimo ou máximo de energia sonora. Então, quando eu quero saber em relação à intensidade daquele som, ou seja, das alterações daquele som, eu devo estar atento, né, à energia sonora daquele som, se ela está no mínimo ou se ela está no seu máximo. Observe aqui a esse baterista aqui, né? Olha só, o baterista aqui tocando aqui a sua bateria com vontade, né? Olha só, ele fazendo aqui o seu ritmo. Intensidade é quando tocamos um instrumento com mais ou menos força. Observem esse baterista. Será que ele está tocando com mais ou menos força? Em relação ao timbre, o timbre é a característica de cada som. Gente, ele é único. O timbre da minha voz é totalmente diferente do timbre da sua voz. Ele é único. É tanto que em alguns celulares agora, o que é que eles fazem? Eles para que possam habilitar o uso desse celular, eles só ligam a tela de acordo com a voz daquela pessoa, o timbre da voz daquela pessoa. É preciso que a pessoa fale para que possa autorizar aquele desbloqueio daquela tela. Olha como é interessante. Então, vários sons, até mesmo, gente, quem já não sabe quem é a pessoa pela voz, quando você escuta pelo celular a voz daquela pessoa, você já conhece. Muitas vezes, até mesmo longe, né? Aquela pessoa chama por você, aonde quer que ela esteja, e você já conhece aquela voz. Ah, eu conheço. Ah, a mamãe está me chamando. Papai está me chamando. Ah, quem está me chamando são os meus avós. Então, pelo timbre da voz daquela pessoa, você já conhece quem é o autor daquela voz. Então, lembrando que o timbre é uma característica única de cada pessoa. O timbre também é o que nos permite diferenciar, por exemplo, o som do saxofone
do som do piano. Então, quando você passa a observar o som desses instrumentos, você sabe diferenciar. Quando há o toque do piano, um piano. Ou você escuta um som ali e você consegue observar qual é o instrumento que está sendo tocado. É através do timbre daquele som. Então, toca-se um instrumento pelo timbre, você ouviu, não é necessário muitas vezes nem você ver aquele instrumento, mas ao ouvir aquele instrumento tocando, você já percebe qual é o instrumento que está sendo ali tocado através do seu timbre. Vamos aqui às nossas atividades. Atividades nas páginas 59 e também a página 60. Então, vamos lá, gente. Tia Alessandra vai explicar aqui para vocês. Vamos lá. Na página 59, na primeira, relacione um movimento a cada sílaba de seu próprio nome e desenhe esse movimento. Olha só. Você, nesse caso aqui, gente, que cada estudante ia dizer o nome e os movimentos, nós faremos com os alunos que estiverem na aula presencial. Aqueles alunos que estão na aula online, vocês irão fazer apenas essa primeira parte. Qual é, tia Alessandra? Que você vai relacionar um movimento a cada uma sílaba do seu primeiro nome e você vai desenhar como você fez esse movimento. Por exemplo, tia Alessandra, meu nome começa com o L. O que foi que eu fiz? Eu sentei, estiquei minhas pernas, coloquei meus braços para frente e tá ali o formato do L. Então, da forma que você fez essa posição, você vai desenhar a posição que você fez. Você vai desenhar a pessoazinha fazendo a posição ali do L. Tia Alessandra, começo com um O. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei todo o meu corpo e fiz um círculo. Então, você vai fazer o desenho desta pessoa fazendo esse círculo. Isso para os alunos que estão na forma online. Vocês vão desenhando aí conforme o seu primeiro nome. Cada uma letra, tá certo, gente? Aliás, cada uma das sílabas do seu próprio nome. Ba, lá, cá, você vai organizar um movimento para essa sílaba. Tia Alessandra, esse daqui. Aí você, abaixo do movimento, abaixo do desenho, você coloca a sílaba que você escolheu. E os meninos presenciais também vão fazer dessa forma, tá, gente? Então, vão fazer essa forma e vão fazer essa parte aqui com relação aos movimentos de cada colega. Então, nossa atividade será também toda essa atividade da primeira questão para os alunos online e também para os alunos que estão no sistema presencial, tá, gente? Não esqueçam de fazer essas atividades, porque a tia Alessandra vai gostar de ver lá nas nossas plataformas digitais, lá no Google Meet, como você fez o seu desenho. Capricha no desenho e lembra, gente, capricha também na pintura. Vamos lá para a página 60. Nessa parte, gente, vai ficar para levar para a escola somente, vocês sabem, os meninos que estiverem na forma presencial, que vão trazer os copos, né, garrafa PET, colher,
Nessa parte, quem estiver nas aulas online vai fazer essa tarefinha em casa, utilizando, escolhendo aí para ser instrumento musical algum desses objetos. Vocês vão tocar aí na casa de vocês livremente, acompanhando com uma dança. Depois que você tiver feito isso, pega uns copos, né, gente? Aí vai lá com os copos, vai batendo, vai fazendo lá a sua a sua dança lá com esse instrumento. Depois que você tiver interagido, que você tiver observado, feito a sua dança, programado, você vai desenhar momentos legais dessa sua dinâmica e depois escrever o que você sentiu durante essa atividade. Ou seja, você pode desenhar você lá com os copos, ou então, tia Alessandra, eu aproveitei, peguei uns canos e comecei a soprar como uma flauta. Tia Alessandra, eu fiz diferente. Eu peguei umas embalagens que tinha, fiz como tambor e comecei a bater com uns, uns bastões e como se fosse a minha bateria. Ótimo, excelente. Depois que você curtir esse momento, você vai desenhar aí detalhado como foi que você utilizou essa forma. Tia Alessandra, eu fiz as embalagens como um tambor e toquei a baqueta. Então, você vai desenhar esse movimento que você fez. Tia Alessandra, eu peguei, foi um cano e fiz uns furinhos e comecei a tocar como se fosse uma flauta. Também vai desenhar esse movimento. Após você fazer essa dinâmica, lá embaixo você vai escrever o que você sentiu durante essa atividade. Por isso é necessário que você realize, gente. Tia Alessandra, eu posso só desenhar? Ah, eu estou pensando em desenhar só o menino como se fosse uma bateria. Não, gente, é necessário que você faça essa atividade para você ter esse sentimento de como você se sentiu durante essa atividade. E você só vai criar esse sentimento a partir do momento que você realiza essa atividade. Então, realizem essa atividade, porque a tia Alessandra vai querer saber aí de vocês, como foi cada um. Vocês vão me contar aí através daquele nosso encontro diário, gente. Vocês vão me contar aí como foi que você sentiu, qual foi a sua reação, qual foi o instrumento que você utilizou? Você pode estar até mesmo me mostrando aí através do Google Meet quais foram os instrumentos que você utilizou para fazer essa atividade, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje em relação às brincadeiras sonoras. Tia Alessandra está amando, está retornando aqui com vocês, agradecendo a vocês pelo carinho e também pelo acompanhamento, tá certo? Não deixem de verificar nossas agendas e também de fazer as suas atividades. Beijão da tia Alessandra, meus amores, e até logo mais. Tchau!